A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão online no dia de hoje para ouvir o estudo da Palavra de Deus. Estamos começando agora o programa Palavra que Edifica pelo canal Atsamalha. Meu nome é Valdirene Marins, seja bem-vindo. O tema que nós vamos estudar hoje seria as primeiras obras, a igreja de Éfeso, que está no livro de Apocalipse, capítulo 2, versos de 1 a 7. Sejam bem-vindos. Amém. E para começar esse estudo no dia de hoje, vamos convidar o Pai, o Filho e o Espírito Santo a estar conosco. Vamos fazer um minuto de oração. Você que está no seu lar, se coloque em posição de oração neste momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu te dou graças e agradeço ao Senhor por cada pessoa que o Senhor preparou no dia de hoje, Pai, para ouvir a tua palavra. Eu entrego em direção, Senhor, desse estudo ao Senhor e peço a tua presença e a tua graça, que o Senhor venha nos agraciar, que o Senhor, ó Deus Pai Todo-Poderoso, venha nos dar um coração humilde para receber a tua santa palavra e a tua doutrina, Senhor Deus Todo-Poderoso, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Bem, nós vamos iniciar o estudo de hoje. Você que está no seu lar, pegue a sua Bíblia e abra no livro de Apocalipse, logo no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Nós vamos ler a palavra na qual vai ser tema deste estudo, né? Que é o livro de Apocalipse, capítulo 2, e ele vai desde o verso 1 até o 7, que fala sobre a igreja de Éfeso, e nós vamos falar hoje das primeiras obras. E a palavra do Senhor fala assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, diz aquele que tem as 7 estrelas na sua mão direita, o qual anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que tu não podes suportar os maus, e provaste aos que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tem paciências, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependeste, e praticai as primeiras obras, quando não virei brevemente a ti, e tirarei o teu castiçal do seu lugar, e se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreceste as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, a qual está no meio do paraíso de Deus, né? Esta é a palavra oficial acerca do estudo. Mas assim, antes de nós entrarmos no estudo da palavra de Deus, eu gostaria de mostrar para você um vídeo que ele retrata como era a cidade de Éfeso. É interessante nós vermos esse vídeo, porque nós vamos ter uma noção melhor da prosperidade que vivia aquela cidade. Então, segura aí um minutinho, nós vamos passar um vídeo rapidinho de 3 minutinhos e a gente...
Amém. Nós podemos aí relatar nesse vídeo a grandeza, o esplendor e a beleza da cidade de Éfeso, né? Então vamos contextuar um pouco Éfeso na história bíblica também, né? Éfeso é considerado a segunda cidade maior do Império Romano. Ela foi destruída por um terremoto no ano de 17 depois de Cristo e reconstruída e ampliada no governo de Tibério, né? Efésios quer dizer desejável, geograficamente admirável, belo porto na Ásia, lindos templos e teatro, uma cidade próspera e rica, mas que estava corrompida pela idolatria, corrompida pelo pecado. Mas mesmo assim, nesse cenário, nasceu a igreja de Éfeso, né? Era nesse cenário que eles viviam, que eles adoravam ao Senhor Jesus. A igreja de Éfeso, ela representa a era apostólica que vai desde o ano 30 ao ano 100 depois de Cristo. Então é o primeiro período do cristianismo, aquele momento que a igreja era fervorosa, ela aplicava a sã doutrina, tinha um evangelho puro, fervoroso e cheio de amor, mas que com o tempo esse amor ele foi se esfriando. O Paulo, ele começou o seu ministério pregando na sinagoga, mas foi no teatro de Éfeso que muitos ouviram falar da palavra de Deus, mas também foi lá que muitos cristãos foram mortos, assassinados e colocados em escárnios pelos romanos, porque eram jogados às feras para ser espetáculos, né? Foi exatamente neste lugar, no teatro de Éfeso, que aconteceu o episódio de Caio e Aristarco, que eram dois seguidores de Paulo, né? E neste momento, quando houve essa confusão e eles foram reconhecidos como judeus, a cidade toda que estava naquele lugar começavam a gritar: grande é a Diana dos Efésios, né? Que é a deusa Artemíris, né? Que nós vimos aí que hoje o templo desta deusa, ela é conhecida atualmente como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E para que nós venhamos contextuar e compreender um pouco mais desta história, com base bíblica mesmo, nós vamos ler agora neste momento esse episódio que eu acabei de relatar para vocês, que ele está descrito no livro de Atos, capítulo 19, a partir do verso 23. E nós vamos ler ele agora neste momento, Atos 19, a partir do verso 23. Entenda bem o que estava acontecendo naquele momento. E fala assim: e naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos a Diana, a deusa, dava não pouco lucro aos artífices, as quais, havendo reunido com os oficiais de obras semelhantes, disse: senhores, vós bem sabeis que este ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Efésio, mas em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. E não somente há perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, e vindo a ser destruído a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Caio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem.
E, querendo Paulo apressar-se ao povo, não lhe foram permitidos discípulos. E também alguns dos príncipes da Ásia, que eram seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse ao teatro, para que Paulo não fosse preso também. Uns, pois, clamaram de uma maneira e outros de outra, porque o ajuntamento era confuso e não mais deles não sabia que por causa se tinha juntado. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impedindo os judeus para adiante. E Alexandre, acenando com a sua mão, queria dar razão disto ao povo. Mas, quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, clamando por espaço de quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Este era o cenário de idolatria que vivia a cidade. Apesar de ser uma cidade bela, uma cidade próspera, uma cidade muito bem construída, a idolatria lá era o coração da idolatria da Ásia. Era o lugar a todos iam adorar a deusa Diana, né? E adentrando um pouco mais na idolatria, vamos falar um pouco da doutrina dos nicolaítas, né? Porque sobre os nicolaítas, que é citado no livro de Apocalipse, no capítulo 2, né? E quando nós vamos agora fazer uma comparação para que nós venhamos a compreender por que a igreja de Éfeso ela foi repreendida e o que ela deveria fazer para que ela acertasse os seus passos e voltasse na direção que Deus queria que ela realmente estivesse, né? Então, nós vamos ler primeiro Apocalipse 2:6, que fala exatamente do momento que fala sobre a doutrina dos nicolaítas, que fala exatamente assim. Efésios 2:6. Tens, porém, isto, que aborreceste as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Vamos entrar agora também na comparação da igreja de Éfeso com Pérgamo, com a igreja de Pérgamo, que também está descrita no livro de Apocalipse 2, e logo o verso 14 e 15, nós vamos compreender um pouco mais sobre a doutrina dos nicolaítas, que fala exatamente assim, ó. Mas tenho umas poucas coisas contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balão, a qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que cometam as coisas sacrificadas aos ídolos e se prostituem. Olha que colocar contenda no meio do povo, fazer com que o povo de Deus seja pedra de tropeço, é uma das coisas que são abomináveis ao Senhor. E a palavra ainda fala assim, ó, assim também tem os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Se nós formos através destas duas palavras, porque se você procurar em toda a Bíblia acerca da doutrina dos nicolaítas, você não vai achar mais menção nenhuma. Tudo que você conseguir fora da Bíblia seria uma especulação de quem poderia ser esses nicolaítas. Mas aqui, só nessas duas palavras, nós podemos levar ao conhecimento que a doutrina dos nicolaítas, elas eram contraditórias à verdade do evangelho, e as obras deles não eram justas e nem aprovadas pelo Senhor. Mas aqui nesta palavra, nós temos algo muito importante que o Senhor nos deixou relatado, porque ele fala aqui logo no capítulo 14 sobre a doutrina de Balão e sobre os ensinamentos de Balaque.
Então, nós aí já temos uma direção para que nós venhamos nos adentrar um pouco mais na Escritura e nós venhamos a compreender e nós venhamos a comparar e venhamos a entender o que estava acontecendo com Éfeso neste momento. Mas este acontecimento era algo que ainda agradava ao Senhor Jesus, porque Deus fala aqui no verso 6 que ele se aborrecia das obras dos nicolaítas, mas que Deus também se aborrecia dessas obras. Então, se você for lá para o livro de Números, no capítulo de 25, e no versículo de 1 a 3, e depois, no capítulo 31, no verso 16, você vai compreender duas coisas. Primeira, que Balão aconselhava Balaque, né, a atrair os israelitas através das mulheres moabitas, que eram bonitas, né, através da concupiscência da carne, eles eram atraídas e depois elas os convenciam a fazer oferta aos deuses. Olha que tremendo, era como se fosse uma pedra de tropeço nos meios dos israelitas, e assim acontecia na igreja de Pérgamo, né, dentro da própria igreja, havia pessoas contrárias à doutrina do evangelho, né? Colocando coisas mundanas dentro da igreja. E nós, comparando as duas igrejas, nós venhamos a observar exatamente assim. Enquanto Pérgamo, ele tolerava e ele aceitava essa tolice de Balão, que é a igreja viver em dois pensamentos, a igreja de Éfeso, ela resistia aos falsos profetas, né? Se você for lá para o livro de 1 Timóteo, logo no capítulo 1, você vai descobrir que Timóteo, ele era o pastor de Efésios, né? E Paulo, na sua carta, ele já advertia a igreja acerca dos falsos pastores, acerca das falsas doutrinas. E se você adentrar um pouco mais e você for lá para o livro de 2 Pedro, no verso 2, de 15 a 19, que fala dos falsos profetas, eles falam que eles prometiam liberdade ao povo, né? E que eles seduziam com a concupiscência da carne. Então, no livro de 1 Tiago, de Tiago 14, ele fala que cada um será tentado pela sua própria concupiscência. Então, o que eles faziam? Eles prometiam liberdade. E aqueles que ainda não estavam libertos, eles caíam nesse laço e eles pendiam para o lado errado, né? Então, era dessa forma como as mulheres moabitas, pela concupiscência da carne, atraíam os homens, lá no livro de Números, assim os falsos profetas, eles faziam na igreja de Cristo, né? Mas nós temos aqui que a igreja de Éfeso ainda se mantinha de pé, ela ainda se mantinha fiel. E a igreja de Pérgamo, alguns se corrompiam. É tanto que Deus, ele lança o juízo sobre aqueles que tinham se corrompido a estas coisas. Deus fala isso no livro de Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 14, quando ele fala da igreja de Pérgamo. Mas vamos ver o que está escrito no livro de Judas, do capítulo 1, de 3 a 4, que foi escrito no ano de 66 depois de Cristo, nesta era apostólica, né? E a palavra de Deus fala assim: amados, com toda diligência, procurando eu escrever-vos acerca de comum salvação, pois tive por necessidade escrever-vos para vos exortar a que batalhem eficazmente pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Então ele orientava a igreja: batalhem pela fé, sustente a fé, para que vocês não venham cair na presença de Deus. Porque alguns homens se introduziram encobertamente, os quais desde antes estavam escritos para este mesmo juiz, homens ímpios que convertem a graça em dissolução. O que isso quer dizer? Que converte a graça de Deus e libertinagem e negam a Deus, o único que tem o domínio, e a Senhor nosso, Jesus Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado do dia de hoje
com o liberalismo que há dentro da Igreja de Cristo. Nós temos muito mais estarmos nos aprofundando na graça e perguntando ao Senhor como o Senhor quer que nós andamos na presença de Deus, porque o liberalismo, ele leva à corrupção da igreja. Então, são coisas que nós temos que nos atentar, porque desde aqueles tempos primários da igreja, estas coisas já aconteciam. Imagina no dia de hoje, como está a nossa situação dentro da igreja. Então, nós temos que estar muito bem embasados na palavra do Senhor, conhecedores, nos aprofundar no conhecimento, e não somente nisso, mas nos aprofundarmos também na graça, para que nós tenhamos a direção do Espírito Santo de Deus. Então, essa foi a comparação que nós fizemos a igreja de Pérgamo e a igreja de Éfeso. Mas ainda não é o problema da igreja de Éfeso. Nós só fizemos essa comparação para que você entenda que Éfeso era conhecedor da palavra, ele era conhecedor da verdade, e ele rejeitava todas estas coisas, mas ainda havia algo neles que deveria ser mudado, que deveria ser transformado, para que eles andassem na perfeição com Deus e dentro dos caminhos do Senhor. Agora nós vamos fazer uma comparação da igreja de Éfeso com a igreja de Tiatira. E vamos primeiro começar por um momento que cita a igreja de Éfeso, que está no livro de Apocalipse, do verso 2 até o 5, que fala assim: eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que tu não pode suportar os maus. Reprovaste aos que dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, virei brevemente a ti, e tirarei o teu castiçal do teu lugar, e se não te arrependeres. Duas coisas me chamou muita atenção nesta palavra. Primeiro, a igreja de Éfeso não suportava os maus. Será que isso era o extremo? Né? Será que nós podemos lembrar o profeta Jonas, que não suportava Nínive, né? E queria rejeitar e excluir que a verdade, que a salvação chegasse à igreja de Nínive? Isso provavelmente estava ao extremo no coração dos efésios, né? Você realmente ser conhecedor da palavra, você se julgar ser tão santo assim, mas você rejeitar o pecador. Mas o evangelho de Cristo são para os pecadores, né? Jesus não rejeitou nenhum deles, né? Inclusive ele veio, eu vim para aqueles que são pecadores. E aqui também nos deixa muito claro acerca das primeiras obras, porque fala assim: arrependa-se e pratica as primeiras obras. E foi através desta palavra, das primeiras obras, que eu fiz esta ligação da igreja de Éfeso com a igreja de Tiatira, para que nós venhamos a meditar no dia de hoje e compreender um pouco mais. Vamos ler o que está escrito no livro de Apocalipse, no verso 2:19, que fala sobre a igreja de Tiatira, e fala exatamente assim: eu conheço as tuas obras e o teu amor e serviço e fé e a tua paciência e as tuas obras, e que as últimas obras são maiores do que as primeiras obras. As últimas maiores que a primeira. As últimas obras é tudo aquilo feito pelas mãos do homem. E as primeiras obras são aquilo que são feitas pela mão de Deus. É aquilo que nós fazemos através do verdadeiro evangelho
colocado em nossas vidas é fazer a perfeita vontade do Senhor e seguir a verdadeira justiça do Senhor, né? Mas Efésio não estava realizando as primeiras obras, assim como a igreja de Tiatira também não estava fazendo, mas antes que o juízo chegasse a Efésio, como chegou a igreja de Tiatira, porque o Senhor lança juízo sobre algum deles da igreja de Tiatira. Deus queria alertar a Efésio para que isso não acontecesse. E a palavra segue no verso 23b do capítulo 2, dizendo: e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Então, esse seria o ponto onde a igreja de Efésios, ela precisava melhorar. Ela precisava voltar às primeiras obras, né? E logo quando eu li esta palavra, logo eu lembrei do livro de Apocalipse 20, desde o verso 11 até o verso 12. Vamos ler esse pedacinho de Apocalipse que vai nos fazer lembrar algo muito importante no dia de hoje, né? Então, vamos lá para o livro de Apocalipse 20, de 11 a 12. Eu gostaria, antes disso, de ouvir as boas-vindas dos irmãos que estão nos assistindo. O irmão José de Mello, seja bem-vindo. A irmã Rosa Yolanda Oliveira, seja bem-vinda. A irmã Gomes Delza também, seja muito bem-vinda no dia de hoje. Vamos ler então o livro de Apocalipse 20, desde o capítulo 11, que fala assim: o julgamento do grande trono branco. E vi um grande trono branco. Glórias a Deus. Eu vou só tirar o banner. Glórias a ti, ó Deus Todo-Poderoso. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E foram julgados os mortos pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Vejam como as obras na vida do crente, ela é muito importante, porque é aquele que vive o evangelho fervoroso, aquele que vive, glórias a ti, o evangelho, né, na presença do Senhor, aonde pratica o amor, ele pratica as boas obras. E nós vemos aqui que no verso 23 fala: e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. E Deus está falando para Tiatira: nós nos encontraremos lá no juízo final, né? Lá você terá a recompensa das obras feitas pelas suas próprias mãos. E assim o Senhor fala para a igreja do dia de hoje, porque a palavra de Deus fala: quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você tem ouvidos no dia de hoje? Você pode ouvir a voz do Espírito Santo, que ele pergunta a você no dia de hoje, pergunta a ti: quais são as obras que você está realizando na presença de Deus? Quantas vezes, irmãos, você já apresentou as obras das suas mãos para o Senhor, né? E perguntou: Senhor, estou fazendo as coisas que agradam ao Senhor? Para que nós venhamos a saber, né? Se por muitas vezes aquilo que nos é dito e falado, né? Eu já contei aqui o testemunho de uma irmã que me repreendia quando eu ia na casa dela, por causa das minhas rebetes, e por muitas vezes nós nos aborrecemos e vamos embora, e nós não vemos se aquilo é a voz da exortação de Deus sobre as nossas vidas, ou se aquilo é uma mentira lançada sobre nós. Nós temos que buscar aos pés do Senhor para nós termos esse entendimento, né? E na minha experiência que eu tive com Deus a respeito dessas coisas, eu descobri que Deus esperava mais de mim e que realmente eu teria que mudado, né? Mas assim, por muitas vezes os nossos corações rejeitam a todas estas coisas. E agora eu faço uma pergunta para você no dia de hoje, né? Neste momento, você acha que aquilo que fazemos de mal para o nosso próximo desagrada a Deus? Eu acho que nós
nem precisamos pensar para responder esta pergunta, e nós responderemos sim, aquilo que fazemos de mal desagrada ao Senhor. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta, que ela é um pouco mais profunda. Não seja uma pergunta, mas eu vou fazer uma menção da palavra de Deus, né? Porque é a palavra de Deus que fala em nossos corações. E esta sim é profunda. E a palavra que está no livro de Tiago 4:17, ele fala exatamente assim: aquilo, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aí estava o erro da igreja de Éfeso. Ela sabia fazer o bem, ela conhecia a verdade, ela tinha o conhecimento em suas mãos da doutrina de Deus, mas ela não fazia nada. Ela não se preocupava, simplesmente ela rejeitava e não suportava os maus. Olha que tremendo esta palavra que o Espírito Santo nos entrega. Quantos se julgam santos e rejeitam o seu próximo, né? E nem se incomodam de abrir a sua boca, né? E pregar a verdade, né? Nós vamos ver no decorrer desse estudo que Deus nos ensina a lidar com estas coisas, mas por muitas vezes, sabe o que nós fazemos? Nós nos calamos. E ainda mais, às vezes, nos calamos para aquela pessoa e depois com as nossas bocas nós fazemos o papel de Satanás, né? Que apontamos o dedo e começamos a julgar aquela pessoa e contar para as outras pessoas. Olha que tremendo que Deus nos mostra no dia de hoje, aonde o coração do homem, ele anda e caminha. Então, por muitas vezes, irmãos, se você está na graça, né, olhai pelos fracos, né, vamos exortar, vamos colocar a direção na igreja, né, para que muitos não venham a se desviar. Mas devemos usar a palavra de Deus, né? Usarmos as coisas que o Espírito Santo, as armas que o Espírito Santo nos dá e nos mostra, né? Para que nós possamos alcançar a plenitude de Deus. No livro de Efésios 2:10 fala: porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nelas. Quer dizer, nós não devemos só conhecer as boas obras, nós devemos praticá-la, porque senão nós seremos somente ouvintes e nós temos que praticar. A obediência à fé, ela não deve andar sozinha. A fé, ela tem que ser efetivada pelas boas obras. E vamos ainda buscar alguns outros versículos que falem também da boa obra, das boas obras da igreja. Eclesiastes 9:10. Vamos ver o que fala a palavra de Deus. Tudo que te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, para que na sepultura, para onde tu vais, não há obras nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma, né? As boas obras nós temos que realizar hoje, porque o amanhã, ele pode ser tarde demais, e depois que nós fecharmos os nossos olhos, não poderemos mais fazer nada. Deveremos somente esperar ao julgamento final, né? Eclesiastes 12:14 fala: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, o que seja bom e o que seja mal. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Toda boa obra que você realizar, Deus te recompensará. Mas todas as vezes que você puder fazer o bem e você não fizer, você está pecando contra Deus. Lembra do atalaia? Do livro de Ezequiel? Que Deus falava assim, que se o atalaia visse o perigo e ele não alertasse a cidade,
o sangue cairia sobre a sua cabeça, né? Mas que se ele alertasse e que eles não se contesse, que o perigo viria, né? Ele seria salvo ele seria limpo do sangue daquelas pessoas que morreria e ele não sofreria condenação. É dessa mesma forma que nós compreendemos esta palavra. Então, as boas obras, elas vão ser também recompensadas pelo galardão que o Senhor nos promete. Se nós lermos em 2 Coríntios 5,10, ele fala exatamente assim, a palavra do Senhor, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Por que ele fala por meio do corpo, né? Naquele momento, na igreja de Éfeso, já havia pensamentos agnósticos dentro da igreja também. O que são pensamentos agnósticos? Eles falam assim, que Deus é 100% espírito. Então, que tudo aquilo que você fizer com o seu corpo não desagrada ao Senhor. Mas aqui na palavra, 2 Coríntios 5, Deus fala, o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, todas estas obras, elas vão ser mostradas no tribunal de Cristo. Então, o liberalismo já estava dentro da igreja desde aquela época. Hoje, né, nós vemos hoje as pessoas muito perguntando no Facebook, nas redes sociais, isso é pecado, aquilo é pecado, fazer isso é pecado, e eles ficam colocando a responsabilidade das suas vidas em profetas e não são conhecedores da palavra. E aquilo que o profeta falar, sim ou não, ele aceita. Mas será que essa pessoa realmente está embasada na palavra e ela realmente conhece e sabe o que realmente é o pecado? Porque se a igreja de Deus soubesse o que é pecado, ela não pecaria, né? Então aqui, por muitas vezes, nós perguntamos, se nós fizermos um mal para alguém, desagradaremos a Deus? É fácil responder. Agora, o difícil é nós lembrarmos que se nós pudermos fazer o bem e não fizermos, também estamos pecando, né? Então é só o conhecimento que vai te livrar e te libertar de todas estas coisas, né? Para lembrar um pouco sobre pecado, né? Já que eu mencionei sobre isso, mais uma vez eu vou citar que o pecado é a concupiscência da carne, aquilo que é excessivo no seu coração, aquela fissura, aquela angústia, ansiedade, todas estas coisas, ira, né? Tudo isso, né, obcecação pelas coisas, tudo isso também é pecado. Então, nós devemos conhecer a palavra para que nós não venhamos nos equivocar em nossos caminhos. Vamos lá para o livro de Tiago, no capítulo 2, de 14 a 26, que fala assim, ó. Meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Olha que tremendo. De que vale a sua fé? Para que nós temos a fé se a nossa fé não se manifestar nas obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta. Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de modo igual, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e o despediu por outro caminho? Porque como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Então, irmãos, se você tem fé, você tem que fazer as boas obras. Isso, as obras, elas são manifestadas através da sua pessoa, né? O Evangelho de Cristo transformará a sua vida e você será o pão vivo através do seu testemunho, através das suas boas obras. Apocalipse 19, 7, 8 ainda fala: já sua esposa se aprontou, lhe foi dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E Jesus mesmo nos disse: estais limpo pela palavra que eu vos tenho dado.
A própria palavra vai nos dar a pureza, a leveza, e através destas coisas nós vamos praticar a justiça dos homens, que são as boas obras. Agora, eu pergunto a você, quer saber mais sobre as boas obras e sobre os falsos profetas? Há um livro da Bíblia que, ó, pequenininho, mas ele fala exatamente sobre estas coisas e eles nos orienta como nós devemos fazer, né? Vamos ler o livro de Tito. Olha, um dos pequenos profetas, tão pouco lembrado, né? Mas que ensina coisas grandiosas e principalmente acerca daquilo que nós estamos aprendendo no dia de hoje. Então, nós vamos navegar nos 3 capítulos e nós vamos finalizar este estudo lá no capítulo 3:10 do livro de Tito. Preste bem atenção o que o Senhor nos mostra e o que o Senhor nos fala. E nós vamos compreender neste estudo exatamente o que a igreja de Éfeso estava fazendo e o que ela estava errando. E a palavra de Deus fala: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, né? Para nós lembrarmos o que é piedade, é a devoção às coisas religiosas. A piedade, ela pode ser demonstrado a respeito de Deus e a respeito do seu próximo, que ela pode ser compaixão pelo sofrimento do próximo, né? Misericórdia. Isso faltava no coração da igreja de Éfeso. A misericórdia é o que precisava aprender o profeta Jonas, né? Inclusive, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo 2 de Jonas, Deus faz crescer a boboreira, né? E depois ele mata a boboreira, coloca um bicho para ferir a boboreira, para que Jonas seja ferido pelo sol. E assim Jonas aprende a lição da misericórdia, né? Em esperança na vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do início do mundo, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação, que me foi confiada segundo o mandamento de nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta. Olha que esta carta foi dirigida à igreja de Creta, mas não vai nos fazer compreender muito acerca destas obras, porque os falsos profetas, eles estavam querendo introduzir em todas as igrejas na época, né? Para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, estabeleceis presbíteros de cidade em cidade, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma única mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Olha aqui o Senhor falando das boas obras, de ser irrepreensível na presença do Senhor Jesus, porque as boas obras, elas são frutos do crente, né? Muitas pessoas vão beber dessas obras para que elas vejam em você a modificação que o evangelho fez na sua vida. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. A vaidade, ela não pode fazer parte do coração daquele que realmente quer fazer a vontade de Deus, né? Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, tudo na medida certa, porque tudo que for demais excessivo pode ser uma concupiscência e pode se tornar um pecado. Retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja
poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Olha aí o segredo para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela rejeitava todas estas pessoas, mas elas não tentavam convencer e nem contradizer e nem admoestá-los, a convencê-los a seguir um evangelho puro, né? Porque há muitos desordenados falando vãos enganadores, principalmente os da circuncisão, as quais convém tapar a boca, homens que transformam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe. Veja como uma alma corrompida, ela pode contaminar as outras pessoas. E dessa forma estava acontecendo na igreja de Tiatira. E Deus não queria permitir que uma só pessoa entrasse no engano na igreja de Éfeso. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, por quando repreendeu-os severamente para que sejam sãos na fé. A repressão, a exortação é necessária. Por muitas vezes, quantas vezes você se confronta com a mentira e você se cala, né? Uma vez eu fui evangelizar, num trabalho de evangelização na rua, e havia lá uma senhora de 85 anos evangelizando, né? E quando ela ouviu umas palavras lançadas por aquela pessoa que deveria ser evangelizada, ela falando assim: Jesus, ele vai voltar em forma de mendigo, né? Porque as pessoas não vão reconhecer que ele é Jesus. E quando ela se deparou com essa mentira, pense se aquela irmã não lançou a palavra de Deus, e pense você se ela não ganhou aquela alma para Jesus, porque aquela pessoa, ela pisou os pés dela na igreja e aceitou a Cristo como seu Salvador. Foi uma lição grandiosa, né? Então, quantas vezes nós nos deparamos com a mentira e nos calamos e fingimos que não ouvimos e pensamos que não é com nós, que não diz respeito a nós. Mas Davi fala: você vem com lança e eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Quantas vezes nós se levantamos como Davi e falamos: eu vou lutar por esta causa e eu vou ganhar esta pessoa para Jesus. Não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homem que se desviem da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Entenda esta palavra realmente como ela é. Todas as coisas são puros para os puros, mas nada é puro para os contaminados, infiéis. Ante o seu entendimento e consciências estão contaminados. Nós devemos respeitar a fraqueza dos outros e saber até onde o entendimento os alcançou, né? Porque se tudo ele acha que é liberado, tudo ele acha que é certo, e para você, no seu entendimento, você já entendeu que aquilo não é puro, né? Esse irmão, ele precisa da sua misericórdia, ele precisa da sua oração e ele precisa também da sua palavra. Confessando que conhece a Deus, mas negam-no com as suas obras. Oh, aleluia! Eis aí a união do primeiro amor às primeiras obras. Hoje, quando se prega a igreja de Éfeso, nós falamos do primeiro amor, mas não lembramos das obras, porque aquele que ama a Deus pratica as primeiras obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os homens de idade avançam, sejam sóbrios, sérios, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. Olha aqui, Deus falando mais uma vez da fé e da caridade, que elas têm que andar de mãos juntas. Deus não desprezou o amor. Aquele que não pratica amor não conhece a Deus. As mulheres idosas, semelhantes, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestres do bem, para que ensinemos as mulheres novas
e serem prudentes, e amarem seus maridos, e amarem seus filhos, e serem moderadas, castas, boas donas de casas, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Quando nós, com a nossa boca, proclamamos a palavra do Senhor, e nós contrariamos com as nossas obras, né, nós estamos blasfemando contra Deus. Glória a Deus. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. E Deus aqui falando mais um pouco sobre o domínio próprio. Em tudo de dar, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade e sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe e não tenha nenhum mal que dizer de vós, até pela palavra que nós lançamos, nós realizamos boas obras. Quantas vezes na presença de Deus eu entrego, às vezes, conflitos dentro da minha casa, e por muitas vezes Deus manda eu me calar, para que o meu testemunho seja maior, né? Nós resistimos todas estas coisas, e o Senhor me mostrou os momentos certos de falar, os momentos certos de pregar a palavra de Deus, para que a pessoa, naquele momento, ela esteja receptiva a receber a verdade do Senhor. Exorta os servos a que se juntem a seus senhores em tudo, agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda a boa lealdade, para que em tudo sejam ornamentos da doutrina de Deus, nosso Senhor. E prosseguimos ainda, porque a graça de Deus se há manifesta, trazendo salvação a todos os homens, falando também que as boas obras, elas são manifestas, as obras do Espírito, elas são manifestas, ensinando-os que, renunciando à impiedade, à concupiscência mudanda, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial e zeloso pelas boas obras. Fala disso e exorta e repreende com toda autoridade, ninguém te despreze. E eu vou repetir esta palavra, fala disso, exorta e repreende com toda autoridade. Não seja aquele atalaia, na qual você se defronta com uma mentira e você se cala. Exorte, repreende, faça a tua parte, use a palavra de Deus para que a verdade alcance a vida daquele que ainda está no erro. Ore, consagre, busque o Senhor pela vida desses que ainda são fracos. Admoesta-os a que se sujeitem aos principais e potestades, que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, né, briguentos, né, mais benignos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, porque também nós éramos, noutro tempo, insensato, desobediente, extraviado, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícias e invejas, odiosos, odiando uns aos outros. E o Senhor, Ele nos lembra no dia de hoje, não vamos esquecer quem nós éramos, né? Por muitas vezes nós atingimos uma graça grande, maior do que o nosso próximos, e os rejeitamos, achamos que somos perfeitos, achamos que estamos salvos, mas Deus fala aqui neste momento, glórias a ti, que não sejamos odiosos de uns aos outros, insensatos, achamos que devemos desprezar, né? Desprezar esses irmãos, porque às vezes o entendimento ainda não os alcançaram, mas quando apareceu a benignidade e amor de nosso Senhor Salvador para com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança viva, eterna. E ainda prosseguindo, fiel é a palavra, e isso quero que deveras afirmes,
para que os que creem em Deus procure aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entre em questões loucas, debatendo acerca da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser lançada no momento certo, aqui em si como uma semente plantada. E muitas vezes a pessoa, ela quer debater, ela quer mostrar que a pessoa está no inferno. E o Senhor fala que nós devemos manusear a palavra com amor, para que ela venha alcançar vidas, para que ela venha tocar vidas, mas não entre em questões loucas, geológicas e contendas, e nos debates acerca da lei. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, não é uma única vez, é perseverando, evita-o. E assim nos ensina o Senhor no dia de hoje, e assim nós temos a perfeita compreensão sobre a igreja de Éfeso, na prática das boas obras, a qual ela rejeitava todos, achava que realmente só eles estavam salvos. Quando isso acontece com a igreja passa a ser uma seita, porque a descrição de seita é isso, quando só aquele grupo é salvo, mas a igreja de Cristo não, ela tem que ter as portas abertas para o pecador. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje, que eu vou deixar aqui depois descrito nesse vídeo, se você quiser amanhã, né, você visualizar novamente esse vídeo, eu vou deixar as palavras que foram mencionadas aqui, para que você possa meditar sobre elas, e para que Deus e o Espírito Santo possa te mostrar coisas maiores também, né? Coisas maiores, porque às vezes Deus tem uma intimidade diferente contigo, e Deus te mostra e revela coisas profundas, maiores do que aquela que o Senhor me mostrou no dia de hoje. Eu gostaria agora de deixar os recados para essa semana. Hoje, aqui, eu vou deixar o nosso endereço também para que os irmãos possam saber, na rua Professor Rodão de Barros, 247, né? Hoje, às 18 horas, nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor, mas ela também vai se realizar às 15 horas. Então, em 2 horários, nós estaremos presencial aqui na rua Professor Rodão de Barros, 247, próximo ao Passa Rápido da Rio Bonito e a estação Primavera Interlagos, né? Santa Ceia às 15 horas e às 18 horas. Às quartas-feiras, às 19 horas, né? Nós temos aqui às 19h30 um culto presencial, um propósito maravilhoso com a missionária Luciana Reis. Venha ser abençoado. Eu deixo aqui o meu testemunho que eu comecei esse propósito e Deus me respondeu o meu propósito no primeiro dia. E eu falei, Senhor, eu vou cumprir todas as quartas-feiras aqui com a missionária Luciana Reis, para que eu possa dar o meu testemunho ao Senhor e dizer que Deus fala neste lugar. Aqui aos domingos, às 9 horas da manhã, acontece presencialmente a Escola Bíblica Dominical. Vem aprender melhor sobre a palavra do Senhor. Às 11 horas, o programa Palavra de Edifica, que é esse programa que você acabou de assistir, aqui pelo canal Adsa Malha do YouTube. E fica aqui o nosso pedido, cadastre em nosso canal e assista as nossas lives que acontecem todas as segundas e sextas-feiras, às 19 horas, às 7 da noite. E o pedido de oração, caso você queira pedir oração, saiba que esta igreja ora por você. E fica aqui, eu me despeço e agradeço a todos os irmãos pela atenção, que o Senhor os abençoe grandemente. E neste momento, eu oro ao Senhor e peço, Deus Todo-Poderoso, assina-nos a realizar, Senhor, Deus amado, as primeiras obras, Pai. A tua palavra de Deus fala que a esquerda não pode ver o que a direita faz. Aquilo que fazemos pelas mãos do homem, aquilo que nós reconhecemos que são obra de nossas mãos, estas não são perfeitas, Pai, mas se o Senhor nos conceder a graça, se o Senhor nos conceder o conhecimento e a sabedoria do Espírito, nós
vamos alcançar todas estas coisas. Eu profetizo na vida de quem está assistindo este vídeo, na vida da sua família, que a graça do Senhor estará presente sobre as suas vidas e que todas as obras do seu coração serão boas, porque o entendimento, a graça e a verdade alcançará a sua vida. É o que eu peço no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus, e agradeço a todos. Muito obrigada.